Olá, esse é o programa Reconstruir e hoje eu convido vocês para participarem aqui com a gente de um bate-papo muito legal entre médica e paciente. E diretamente do Rio de Janeiro eu estou recebendo aqui a Carlos Ana, ela que é paciente oncológica, e também a doutora Patrícia Paturi. E nós vamos ter um papo muito legal sobre espiritualidade, sobre a versão da médica, a versão da paciente. Então a gente vai conversar de uma forma bem ampliada, bem sistêmica, para que vocês possam conhecer os dois lados e conhecer o indivíduo que está ali passando por um processo onde ele está cuidando do outro e o outro lado, a pessoa que está sendo cuidada. Então, olha que bate-papo legal. Fique com a gente, se inscreve aqui no canal e vamos para o nosso bate-papo. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Que bom receber vocês aqui para falar de um assunto tão importante e trazer, né, essa visão dos dois lados. Eu acho que nada melhor do que a gente ter esse papo aqui para poder mostrar para as pessoas, né, que existe um ser humano diferenciado vivenciando um processo. Então, fiquem bem à vontade, vamos bater esse papo bem gostoso e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Olha só, vamos começar falando sobre a espiritualidade, né? Porque é algo que a gente traz, é um tema ainda que as pessoas não estão muito acostumadas e muito abertas para falar. E a gente aqui no Instituto, a gente procura sempre trazer essa conversa, independente de religião, né? E como se fala muito de espiritualidade, como que vocês trazem a espiritualidade para a vida de vocês, né? Qual a importância dela? Aí a gente vai ter a visão da paciente e a gente vai ter a visão da doutora, né? Mas não somente por conta do diagnóstico, né? Mas para a vida. Queria saber de vocês como que vocês veem a espiritualidade dessa forma. Bom, a espiritualidade para mim é meu norte, né? Sem ela fica muito difícil, porque existem coisas que são muitas das vezes humanamente impossíveis de acontecer. Muitas das vezes é difícil da gente até compreender, né? E se não tem uma fé estabelecida, uma fé ali, algo que você acredite, né, que te guie, fica muito complicado conseguir sair do lugar, né? Trazendo para a questão do diagnóstico, que é muito complicado quando a gente recebe ele, né? Quando é colocado ali, quando é falado para você, olha, você tem um câncer. E como existe esse estigma em torno dele, você pensa logo assim, poxa, acabou. E mais do que isso, eu, pelo menos na época, eu pensei no tratamento. Como é que seria esse tratamento? Como seriam essas dificuldades, né? Acaba já de cara criando uma ansiedade, né? Exatamente. E eu não. Porque na minha cabeça era assim: bom, se eu só morresse, era mole. Passei lá para o outro lado, né, que eu acredito que a vida continua, eu acredito, né, na sobrevivência do espírito. Para mim, não entra na minha cabeça essa coisa de que eu vivi tantos anos e acabou aqui, morreu. Não, isso é uma coisa que, para mim, é uma fé que, para mim, não me sustenta. Né? Cada um vai ter o seu caminho para poder se ligar, né? Para poder fazer sua transformação. Então, para mim, essa coisa de que morreu, acabou, poxa, não me transforma. Na verdade, me faria um ser humano bem complicado. Porque já que morreu, acabou, Né? então para que eu vou me preocupar com determinadas coisas? Esse é o meu olhar. Verdade. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, caraca, como é que vai ser minha morte? Vou sofrer pra caramba. Vou ficar, né, passando por situações desagradáveis, né? E justamente a fé foi que me deu a tranquilidade, a coragem para poder me superar e buscar apoio mesmo de todos os lados possíveis e as coisas realmente foram acontecendo. E na minha vida é isso, né? O tempo inteiro eu sempre acreditei muito. A fé é algo, né, tanto que no card do encontro, né, do conexão da conexão onco, eu coloquei, pedi para você colocar, né, feita de fé, coragem e amor, porque realmente é o que me faz mesmo. Eu tenho muita fé, acredito muito, não só na espiritualidade, mas no ser humano, na capacidade que o ser humano tem de se reconstruir. Com certeza.
E aí, doutora, qual é a sua visão da espiritualidade? Que lindo, né? Que lindo ouvir isso. A espiritualidade para mim é algo que, e a sua pergunta é muito legal, assim, como é que a gente começa a utilizar a espiritualidade no nosso cotidiano para sair do universo da espiritualidade, é algo inatingível, é algo que está longe, é um outro espaço. Eu gosto muito de ler e estudar sobre as dimensões de frequências vibracionais distintas do que do planeta Terra. Seja isso verdade ou não, é algo bem interessante para a gente pensar que pode existir. E se não existir, faz bem pensar. Né? E existem Expande, energias. né? Expande consciência. Uma consciência expandida, igual Einstein falava, uma mente ampliada jamais volta para o tamanho original. Então, a espiritualidade fala muito sobre isso, essa conversa de expansão, de energia, de frequência. Somos seres com células, com organismo, mas com uma energia completamente que se comunica o tempo inteiro. E essas frequências sutis, eu considero a espiritualidade o que é sagrado para a gente. Então, como é que a gente traz esse sagrado em vida? Esses locais que eu chamo de outras dimensões, que cada um fala, quinta, quarta, terceira, dizem que a gente está aqui na 3D, onde tudo é ainda muito matéria. A gente precisa, para comer, ir lá no mercado, comprar o fruto, alguém plantou, alguém foi, precisa cozinhar, tem todo um mecanismo de uma estrutura densa. E eu creio mesmo que existem locais onde a energia é mais sutil. Só que não é um lugar, é uma frequência vibracional. Ou seja, nesses cenários de dimensões onde tem essa frequência mais sutil, se eu coloco a minha célula, os meus receptores orgânicos abertos para essas frequências mais sutis, puf, eu me coloco lá. Daí o poder da oração. Independente de religião, que a espiritualidade não está ligada à religião, está ligada a uma filosofia de vida, um momento de ser. Igual a abundância. A abundância, a pessoa não é abundante porque ela tem coisas. Ela é abundante porque ela transborda a abundância. Consequentemente, ela vai ter coisas ou não, mas é um ser abundante. Um ser espiritual é aquele que se abre para o olhar do invisível, do que talvez não seja tocado, que não seja mensurado, mas que traz a sensação de felicidade. E a felicidade ela vai sendo construída a cada dia. E isso da frequência é como se a gente quisesse. Eu trouxe o exemplo da oração, que quando a gente está no momento de oração ou de meditação, a gente, o nosso cérebro ele muda a frequência vibracional. Ele entra numa onda cerebral diferente, num ritmo distinto, mesmo quando a gente está desperto. E esse ritmo distinto abre conexões neurais para que a gente acesse frequências mais sutis. É como se a gente quisesse ouvir uma música de um cantor que a gente gosta muito, só que aquela música não toca geralmente naquela rádio. E aí a gente vai ajustar aquela frequência para conseguir ouvir aquele cantor predileto. Então eu creio muito nisso, que são os insights, são as vozes sagradas. É algo que traz uma leveza e um significado para a vida. Mas assim, ouvindo ela falar, né, parece assim, para começar que tu vai pensando para tentar conectar, né? Mas eu penso que às vezes eu acho que a gente está vivendo um mundo, né, onde as pessoas estão muito assim desconectadas realmente de algo maior, enfim, e ainda muito materialista, né? Então essa conexão, esse acreditar, essa fé, quando você recebe um diagnóstico, no caso aqui, né, da nossa conversa, a primeira coisa que a gente percebe é que a pessoa ela questiona, né? Esse acreditar, essa força maior. O questionamento ele é a primeira coisa que aparece, né? Para quem acredita em Deus, poxa, mas por que estou passando por isso? Por que está fazendo isso comigo, né? Então eu acho que isso também vem de antes, né? Porque se a gente parar para pensar e tentar conectar tudo que ela trouxe, né, dessa forma, imagina que se a gente encontrar uma diversidade no dia a dia, fica mais fácil, não que seja, né, uma coisa tranquila de fazer, mais fácil de compreender, né? E aí, dentro de tudo isso, eu vejo que a espiritualidade, ela vem como uma base, né? Como a Carla falou, dentro do que ela acredita, para ela, tipo, não tem negociação, isso aqui é meu alicerce. Exatamente. É o meu alicerce. Eu lembro que, nesse meu retorno ao trabalho, né, teve um dia que eu estava, né, meio que cochilando no trem, e, de repente, eu acordei assim, um pouco assustada, e aí eu vi que o trem estava bem cheio.
né? E eu fiquei durante aí 1 ano e 4 meses sem pegar, sem utilizar transporte público, justamente por conta do tratamento, né? Que primeiro foi a cirurgia, depois a quimioterapia e depois a radioterapia, e tudo isso aconteceu num período que estavam tendo muitas viroses. E assim, eu não queria me arriscar. E também tive aí o benefício, né, da ajuda dos amigos, do trabalho, né, que cedia viatura para poder me levar, me buscar. Quando não tinha, era o Uber, ou era um amigo que levava. Então, graças a Deus, eu tive, né, essa oportunidade. Então, acabei sem naturalmente me reservando um pouco mais. Né, até criando o hábito, porque quem não quer é gostoso, né, a gente ficar andando de carro para cima e para baixo. Né? Uhum. Isso é muito bom, apesar de ser custoso, mas é bom, A né? zona de conforto, ela é gostosinha, Exatamente, né? exatamente. Só que a vida continua, né? O tratamento, eu acho até mesmo para quem é paciente paliativo, chega um momento que o tratamento dá uma parada e a pessoa vai viver a vida dela, entra naquela fase de controle. E aí chegou meu momento de voltar a trabalhar, né? Então tive algumas no pós-tratamento, né? Tive que eu estava vendo outro dia, né? Algumas pacientes falando, né? Que existe a solidão do pós-tratamento. Porque todo mundo fica ali festejando que você acabou o tratamento, mas você está ali assim, Encontra tipo, uma outra meio realidade. que perdido, tentando se situar desse novo eu que está sendo construído. Né? E aí eu estava indo, né, nesse momento que eu estava indo para o trabalho, e aí que eu acordei, assim, de repente, que eu olhei aquele monte de gente à minha volta, meu coração começou a disparar, eu comecei a ficar meio nervosa, aí eu comecei a respirar fundo e comecei a conversar comigo. Falei, não, peraí. Se eu sair de casa hoje, foi porque Deus me permitiu. E se Ele me permitiu sair de casa, Ele não me permitiu sair de casa para poder ter um acesso de pânico. Porque eu tenho o propósito de chegar no meu trabalho, cumprir as minhas tarefas. E todo mundo que está aqui não está aqui para me ameaçar. Estão aqui com o mesmo propósito que o meu, que é ir para os seus compromissos. E aí aquilo eu fui respirando, entrando em negociação comigo mesma, me acolhendo, até que eu consegui me acalmar. Então, se não fosse a fé em Deus, acreditar no propósito que Deus tem para cada um de nós, seja que religião a pessoa tenha, eu com certeza eu levantaria dali, já ia ser todo um transtorno. Fica fácil se entregar para aquela situação, né? Fica muito mais fácil Exatamente. se entregar. E seria, de repente, mais cômodo eu levantar e voltar para minha casa. Mas eu falei, não, peraí, eu já estou quase na metade do caminho, eu vou voltar? Sim. Vou procurar um médico para poder justificar minha falta? Ou então ligar chorando para o trabalho para poder dizer que eu não tive condições de ir? Não, peraí. Né? Não é assim. Né? Então, a fé, né, a espiritualidade, a fé no divino, a fé, né, cada um vai falar de uma forma, acaba te dando assim, aquele sustento nesses momentos em que você se vê fragilizado e sozinho. Porque ali, naquele momento, Você com não você. tinha. Tinha um monte de gente, mas não tinha ninguém que fosse meu amigo. Uhum. Eu olhei assim, falei, não tem ninguém conhecido aqui. Porque se não tivesse alguém conhecido, oi, fulano, né? Você acaba tendo uma conexão com outra pessoa e aquilo te dá um amparo. Mas eu É. estava sozinha, né? Então, e foi assim, foi muito bom para mim isso. Que bom, são os desafios pós, né? E Sim. eu vejo assim que as pessoas, a gente tem uma visão do médico, né, de uma maneira muito mecânica, né? Essa Verdade, é uma verdade. imagem assim que infelizmente ainda a gente tem essa visão, enfim. Como que você consegue, eu vou falar você, como você consegue trazer essa leveza para o teu dia a dia, para, né, como cirurgiã também, né? Você precisa estar bem com você mesma para que você possa chegar lá e entregar ter a tua entrega verdadeira, realizar o teu trabalho e tudo mais, mesmo em uma situação de sofrimento, de dor, a outra pessoa que está ali, né? E aí, dentro disso tudo, você tem que entregar o teu melhor e como que é lidar com esse olhar diferente que eu percebo que você tem com os colegas de trabalho, né? Como que a gente conseguiria, talvez, incentivar e disseminar
essa forma de olhar para o paciente mais humanizada, mais carinhosa, mais empática, né? Para que não tenha. Acho que depois também a Carla também pode trazer esse olhar dela do outro lado, né? Para que não tenha tanto esse estigma do médico que, tipo assim, ele é frio, né? Ele não dá atenção pro paciente. Como é que como é que é no teu meio, né? Do outro lado, no teu meio de trabalho, como que você leva essa leveza para eles? É. A gente sempre tenta levar a leveza. Talvez esses médicos também mais mecânicos tentem na forma deles. E tem paciente para todos os tipos. Nem sempre o paciente está tão aberto para esse toque da espiritualidade. A espiritualidade é muito o que é sagrado em vida. E ela traz um compromisso muito grande para a pessoa também. Ao mesmo tempo que ela traz a leveza, traz um protagonismo. Porque a espiritualidade ela traz um chamado de uma reflexão. A espiritualidade é assim, o que é sagrado para você. E aí a gente traz um protagonismo assim, esse seu movimento, trazendo como se fosse perguntando para o paciente, esse seu movimento, essa sua atitude te aproxima do que você quer para a tua vida? Te aproxima da pessoa que você quer ser? Te aproxima dos seus sonhos ou te afasta? Então, primeiro é trazer a clareza do que é sagrado, que muitas vezes a gente nem sabe o que é sagrado para a gente. Todo mundo só pensa, meu filho, meu companheiro, não sei o quê. Por isso que talvez muitas vezes existe esse questionamento inicial, né? Tipo assim, ei, por que comigo e Deus me abandonou? Para quem acredita dessa forma. Isso tem muito uma onda de um perfil de comportamento que, com todo respeito às religiões, mas elas trazem muito o da culpa, o do medo, da punição. Então, se eu sou punido, talvez eu tenha uma possibilidade de um perdão. Então, tem alguns registros que precisam ser desconfigurados na sociedade. Porque uma sociedade que vive com culpa e medo, ela é muito mais fácil de ser manipulada. Então, uma sociedade livre com ela mesma, mas a pessoa que faz algo errado, algo esdrúxulo, como um assassinato ou algo assim, provavelmente essa pessoa não está bem com ela mesma. Porque eu acho difícil um assassino dormir em paz. Mas ele não está nem aí, então talvez ele esteja adormecido, bem longe do sagrado que é. Porque na alma dele, na essência dele, há um ser de luz, que provavelmente nem ele consegue ver. E aí ele justifica. Mas como você sabe que está vivendo a espiritualidade do sagrado? Se está leve, se está gostoso. E como é que vai passar por um tratamento oncológico com leveza? Existe a dor, que a gente tenta medicar da melhor forma possível, mas o sofrimento a gente vai trazer com acolhimento e trazendo essa potência da pessoa que está sendo tratada. Então, muitas vezes o paciente tem progressão de doença, mas está feliz, está pleno. E lembrando que a pessoa pode estar triste e ter momentos de profunda tristeza, isso é uma pessoa feliz. Porque ninguém está alegre o tempo todo. Mas ela sente aquela felicidade dentro dela, mesmo diante de um desafio gigantesco como um diagnóstico de câncer. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela tem medo de perder justamente todos os sagrados. E isso é muito desafiador. Como Carla falou, eu pensei em morrer, mas se fosse só morrer, tudo bem, que eu vou me organizar depois numa outra dimensão. Mas e o longo processo da morte? Porque o diagnóstico de câncer, ele traz ainda um estigma de uma morte anunciada. E mesmo no tratamento paliativo, quando sim, a morte pode estar talvez um pouco mais próxima, quem sabe, não é? Já que já está no paliativo, a doença está progredindo. Mas essa pessoa pode estar plena e feliz e liberta, com uma alma muito nobre. E o outro que tem remissão total do tumor, talvez não esteja tão bem assim, na sua intimidade. Então, a espiritualidade está muito ligada ao sagrado. Em relação aos companheiros, colegas da área da saúde, primeiro é o pessoal entender também na sociedade que o comportamento humanista compassivo não é ser educado. E ser educado é uma base do ser humano. Então, é muito importante que as pessoas comecem a pedir mais um comportamento humanista, achem o seu espaço de fala. Muitas pessoas foram caladas, né? A Carla traz uma representatividade muito forte. É uma mulher preta, com diagnóstico de câncer, que em inúmeros momentos da vida eu tenho certeza que ela sofreu preconceitos e que ela precisou achar o espaço dela de fala, porque em muitos momentos ela foi calada. E aí depois que ela percebeu que ela não falava, porque não deixavam. Eu estou falando isso num contexto sociocultural. Sim. E quando ela se empodera dela, e como é que ela se empodera? Com os sagrados dela, entrando na essência dela e se sentindo confortável de se colocar como ela. E aí ela acha esse espaço. E mesmo diante de um médico mecanicista, ela vai ter estratégias da essência.
em vez de confrontar o médico que está ali, talvez não dê um espaço de fala, ela vai convencê-lo amorosamente através dela mesma para que ele ache esse espaço, porque muitas Às vezes até vezes incentivá-lo, né? porque muitas vezes o médico não dá esse espaço porque ele não sabe lidar com isso. Então ele quer sair correndo também. Aí é o indivíduo, né? Independente, né, de ser o médico ou ser... Exato. É o indivíduo que tá Exato. ali. Nós que trabalhamos com oncologia, seria bem interessante todos se qualificarem para comunicar notícias difíceis. E comunicar notícia difícil não é um dom, é um treino. O dom é gostar disso. E aí a gente fica bom treinando, é igual atleta. Ele tem um dom, o dom dele é gostar de fazer aquilo. E aí ele treina para ficar muito bom. E aí ele vira um atleta de alta performance. A mesma coisa na comunicação e no desenvolvimento humano. E tem um resumo muito legal de uma futurista, a Lígia, que ela fala: existe a medicina sintética, que é o que a gente aprende na faculdade. E é difícil também ser muito bom nisso, que vai ser acolher a história do paciente, pensar no diagnóstico, pedir os exames, fechar e concluir o diagnóstico e oferecer o tratamento. Tá? E só fazer isso tudo já é bastante complexo. E isso é uma medicina sintética. A medicina sistêmica, ela vai enxergar, além disso tudo, o que está por trás da doença. Então, a gente vai começar a consulta falando: Carla, fala um pouquinho de você, me conta a sua história. E aí entra um novo universo. E aí tu tem que estar preparado realmente para isso, né? O profissional, né? O profissional da saúde, enfim, não só o médico, mas a equipe toda, né? Está preparada para ouvir. Né? Isso que eu acho, assim, eu vejo que a maioria das pessoas reclamam, né? Mas nunca ninguém me perguntou isso, né? E às vezes até com relação à família, né? Os familiares, tipo, talvez até querem saber um pouco mais, mas o médico não dá aquela abertura, né? Mas eu acho que a pessoa também, ela está autorizada para buscar esse espaço, de verdade. Se o médico não dá essa abertura, é uma história dele. Tá? Que talvez ele tenha dificuldade, nem ele sabe se pode dar essa abertura. Sim. É muito. É um É 360. complicado também, Então né? é bonito a pessoa ter o protagonismo. Cabe ao médico dar essa leveza de permissão. Me diga mais o que você quer. Porque aí é importante a pessoa ter o protagonismo, o paciente e os familiares, de conversar e de falar: olha, não entendi, não está bom dessa forma para mim. Mas o médico se levanta e vai embora. Se você fizer boas perguntas, ele vai responder. Eu sempre dou a dica: escreve antes. Já anota suas dúvidas, já leva suas questões, porque na hora dá um nervoso mesmo. E ainda mais no sistema público, impactante, né? que é também. muita gente para ser atendida. Então, às vezes, a porta abre, outra pessoa entra, é um pouco confuso. Então, eu acho uma boa dica levar as dúvidas anotadas e ter essa liberdade mesmo de falar: poxa, doutor, por favor, me explica isso, né? É no meu corpo. E muitas vezes é o outro olhar. O médico quer explicar e a pessoa não quer ouvir. Não quer saber isso. Então é acontece uma também. dança, sabe? É uma dança da comunicação onde os dois são protagonistas no mesmo padrão. O médico não é superior ao paciente. Isso é um conceito antigo, né? Afinal de contas, se não fosse a Carla, como é que eu ia trabalhar? Então é uma troca igual. Não, a gente está no mesmo nível. É só porque o médico estudou muito. Mas ela também estudou muito outras coisas na vida dela. Ela também tem o saber dela, né? As coisas dela. Exato. É verdade, né? Mas essa relação médico-paciente ela é muito complicada, muito delicada. Principalmente porque, muitas das vezes, os médicos querem impor aquilo que precisa ser feito. E não te explicar o quanto que aquilo vai ser bom para você. Como ela falou, tudo vai Né? vai conduzir aquele atendimento. A coisa é colocada dessa forma. Ó, isso aqui tem que ser feito assim, porque é assim. Os protocolos. Isso, protocolo. Parece né? que tem uma coisa formadinha ali, né? E daí Isso. E que você é um objeto de estudo e só e nada mais. Né? E eu falo que a minha experiência como usuária do SUS no Fundão me fez muito refletir sobre isso. Porque eles não estão preparados
para um debate. Para um debate sem os termos técnicos. É isso que Debate falta real. muitas das vezes. Exatamente. Porque ele vai ter que me explicar sem usar a linguagem médica. Então, eu vejo que muitos até não conseguem conversar por conta disso. Porque você vai fazer uma pergunta, como aconteceu comigo no meu diagnóstico, na explicação dos exames, tanto com a oncologista na rede particular, tanto quanto o que aconteceu no fundão. Na rede particular, primeiro eu levei a biópsia, ela olhou e falou, olha, a gente ainda não tem como traçar o seu tratamento, porque precisa do imunohistoquímico para poder a gente ver qual é o tipo, né, qual é o subtipo do tumor, né, porque o câncer de mama, né, tem 4 subtipos, né, que é luminal, né, hormonal, que se divide em luminal A, luminal B, aí depois vem o HER2, né, e o triplo negativo, que, segundo a medicina, é o mais agressivo. E aí precisa saber disso para poder saber qual o tipo de procedimento, qual o tipo de quimioterapia que vai usar, se vai fazer ou não, enfim. E ela falou que não tinha como, naquele momento, me dizer, só me deu um prognóstico mais ou menos como seria. Quando o imunohistoquímico ficou pronto, ela olhou, e eu achando que ela ia me dar explicações, porque o imunohistoquímico é um exame mais completo, ele fala mais sobre o tumor, ele detalha mais, né, se aquele tumor ele é agressivo, se ele é metastático, qual é o prognóstico dele de evolução. Ele traz isso. E eu fiquei esperando isso dela. Ela olhou, tá, você vai fazer 8 sessões de quimioterapia, 4 vermelha, 4 branca, passa lá na enfermagem, está aqui a receita dos remédios que você vai precisar usar para você Parece um comprar. protocolo, né? A impressão que Exatamente dá. assim. E aí minha amiga olhou para ela e falou assim, mas doutora, explica para a gente o que é, qual é a diferença da quimioterapia vermelha para a quimioterapia branca. A resposta dela foi, uma é vermelha e outra é branca. É só a cor. Então, Então, naquele momento ali, minhas placas colaram. Eu falei assim, não, minhas essa placas mulher... colaram, foi ótimo. Mas foi mesmo, que eu surtei. Eu fiquei assim, a minha amiga percebeu, né? Isso é a importância das pessoas, de você procurar ter uma rede de apoio, principalmente no começo. E questionar, porque eu vejo que você questiona muito, Sim, buscou sim. saber, né? O que Sim, está acontecendo com você? e ter alguém junto com você, porque você está sob pressão muito grande. E teu cérebro pode colapsar e você parar de pensar, você não conseguir pensar mais. As placas colam. Exatamente, exatamente, né? Então, assim, é importante você ter alguém com condições de estar com você. Não adianta você escolher qualquer um. Ah, vou escolher minha amiga, minha melhor amiga, porque eu confio nela. Mas você precisa saber se essa sua melhor amiga ou seu melhor amigo está preparado para te dar o suporte no momento que você precisa. Principalmente no começo. Porque no começo é tudo novo, você não sabe, não conhece. Se você puder procurar alguém que tenha vivido isso, que tenha algum tipo de experiência com algum amigo, com algum conhecido, é bom, porque essa pessoa ela já vai ter um pouco mais de frieza, no sentido de saber como fazer, né? Ou, pelo menos, uma pessoa que ela segure o tranco, que foi o que aconteceu no caso da minha amiga Denise, que ela percebeu, ela já me conhece, ela percebeu que eu estava, né, começando a ficar já saindo do meu normal. Aí ela, não, Rosana, vem, vambora. Ela me tirou da sala. A médica não me deu muita atenção. Fomos lá na enfermagem, olhei, Ou seja, não voltei e mais. estava no particular. Se a gente fosse querer pesar e trazer alguma questão, né, Exatamente. relacionada a isso. E quando chegou no fundão, o que aconteceu? Eles lá me explicaram exatamente o que era. Você vê, né? Então não é uma regra também. Poxa. Mas assim, são conversas importantes, né? O que a gente está fazendo aqui também traz essa. Como um despertar, como levar também uma conscientização, trazer, que nem a doutora Patrícia, com um olhar diferente, um olhar sistêmico, mais empático, mais sensível, para mostrar que é possível. Só que também por trás disso existe o ser humano, né?
a Patrícia, que também tem que ser um ser humano bom, empático, que entende, que se conhece, né? Isso também faz a diferença. Faz, eu vou dar algumas dicas, assim, porque senão parece que a gente está falando aqui de dois mundos, né? Um mundo Sim, imaginário, que eu estou exato. trazendo, e a vida real. Na verdade, a gente vai unir esses dois mundos. O que a Carla traz, com muito lamento eu falo, é muito comum, tá? Isso é o mais comum. E aí a dica que eu dou é o seguinte: primeiro levar as dúvidas anotadas. Ela levou. Aí a doutora falou: não, eu já expliquei. Ir para o confronto não é uma estratégia inteligente. Jamais na nossa vida. Não, não dá resultado. Todo mundo já foi para o confronto, baixou a raiva, a gente já ficou todo lá, né? Um monte de coisa acontece. As emoções chegam. É comum chegar a raiva, é comum até chegar o nojo daquela pessoa, é comum dar tristeza, mas segura, segura, segura mesmo. E aí coordena o pensamento, porque é o pensamento que a gente consegue coordenar, ordenar, organizar, só que isso tem que ser muito rápido, né? Então, o que eu acho interessante? Se a pessoa já tem contato com ela mesma antes, ela consegue ter um treino de vida para ter uma postura assim. Qual vai ser? Ir para o confronto não vai ser legal, né? A pessoa vai cuidar de você, entrou no confronto, vai virar uma briga, nem na Já família vai dá criar um certo. impasse, né? Tipo Né? uma Festa de coisa. Natal. Ter É. confronto não é uma estratégia inteligente. Então vamos lá. Dicas práticas. Primeira coisa é trazer responsabilidade para si próprio. Tá? Considerar que aquele ser está na tua frente, está te causando uma experiência desafiadora, mas que a tua alma está gerando aquilo. Né? Existe uma cocriação em todos os cenários. Ah, não tenho nada a ver com aquilo. Tem sim. Se você está participando daquilo, algo está acontecendo. Dica prática: sai do confronto. Para sair do confronto, reconhece a raiva, reconhece o nojo, reconhece o medo, reconhece, só reconhece. E aí vamos para as estratégias mais interessantes. Fazer boas perguntas. E trazer para a responsabilidade. Primeiro, doutor, em vez de falar, doutora, pô, a senhora é uma grossa, né? Que indelicadeza falar assim comigo, que dá vontade de falar isso. Só que aí você está no confronto. A pessoa já levanta a barreira. Então, traz a responsabilidade para si. Eu me sinto muito desconfortável quando a senhora fala assim comigo. Eu me sinto fragilizada quando a senhora fala assim comigo. Pronto, já baixou a barreira da médica. Ou do médico, sei lá, de quem está lá na frente dele, o profissional da saúde. Porque a pessoa já entendeu que ela não está julgando, ela está trazendo para ela o que o outro está causando. Isso já é um sinal de uma experiência, de uma maturidade emocional muito grande. Outra dica: fazer boas perguntas. Em vez de continuar com frases que vai ficar num looping e ninguém vai concluir nada. Ah, interessante ponto de vista, doutora. Quimioterapia branca é branca, vermelha é vermelha. Interessante, isso parece lógico, mas para mim não é. O que quer dizer a cor vermelha dentro do remédio? Levar perguntas. É que, na verdade, nesse momento, o desafio é tão grande que a pessoa fica estancada na raiva. E muitas pessoas nem questionam nada, E com aceitam tudo e vai medo. embora, e é isso, E né? isso, saiu correndo. Porque dá Aham, vontade de sair correndo mesmo, né? exatamente. Mas Não então, tive reconhece, condições. transforma e vai. Levar uma pessoa da família, um amigo, alguém, é interessante. Não teve condição naquela hora, mas numa próxima consulta com outro médico que agir assim, você já vai ter. É igual quando a gente anda no mato e a gente não vai com a roupa apropriada. A gente vai e se rasga inteiro, machuca a perna, não sei o quê. Na segunda vez, vai machucar menos. Porque eu vou saber que aquela plantinha ali faz assim na minha pele, pode ir. Então eu vou passar com mais leveza. E é uma experiência desafiadora passar por isso. Eu lamento muito as pessoas terem que passar por isso, mas nós médicos também passamos, tá? Tem muitos pacientes agressivos, extremamente. Hoje em dia tem gente que chega armada. Então, assim, é uma dança. E lembrar que a comunicação sou eu e mais alguém. Então, para que a gente consiga construir essa dança de uma forma mais harmoniosa. O protagonismo do paciente traz isso, né? Essa questão de ser protagonista, porque muitos aceitam com facilidade aquela coisa de que o médico está falando, ele tem razão e eu não vou discutir com ele, porque ele é o meu superior aqui naquele momento, né? Então acaba que você não tem o protagonismo, tipo assim, não, mas é minha vida, né? É Eu isso aí. quero saber mais, eu quero isso aí. aprofundar, porque eu quero lidar com isso. Só que aí, se for parar para pensar, com relação, independente de diagnóstico ou não, a pessoa vem levando a vida dela sem ser protagonista, né? Aí a gente vai lá para a questão do autoconhecimento. Isso. O quanto o autoconhecimento faz a diferença
nas adversidades, Com certeza. né? E aí vai ser numa questão financeira, vai ser no diagnóstico de uma doença. Exatamente, é isso mesmo. E o protagonismo ele é imprescindível mesmo, né? Mesmo que a gente esteja com medo, não tem jeito. É sobre você. É sobre você. Né? Muitas das vezes eu falei, sempre falava, os efeitos colaterais são meus. O protocolo pode ser dado por você, pelo senhor, pela senhora, mas os efeitos colaterais são meus. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Com certeza. Faz toda a diferença, né? Não tem como, né? Até ontem, né, uma conversa que eu comentei, né, com a doutora Patrícia, né, que, educadamente, né, um determinado oncologista falou que me mandou calar a boca. Olha só. Porque, né, eu fazendo várias perguntas para a residente, né, eu iria começar a sessão de quimioterapia e fui fazendo perguntas, porque eu estava com o resultado, né, da peça, né, que eles chamam, né, depois que retira a mama, eles chamam de peça, né? E aí estava ali com o resultado na mão, tentando entender, como sempre, e fui perguntando para a médica. E ela foi me respondendo. E, em um determinado momento, ela levantou, saiu da sala e foi falar com o responsável da pasta, no caso da disciplina, né, que era a oncologia. E daqui a pouco veio ele. A doutora X falou que você faz muitas perguntas. Fica tranquila. Não precisa se preocupar, não, que é muita coisa para você lidar. Deixa que a gente cuida de você. Aí eu Ou olhei para seja, tá, não ele, posso nem ser curiosa, tipo assim, aí né? eu olhei para ele e falei assim, doutor, muito obrigado pela sua preocupação, mas acontece que eu quero aprender para ensinar para as outras pessoas. Aí ele olhou para mim, assim, Essa não vai dar. e Eu não vou deu ter que lidar com mesmo. essa aí. Adoro. E não deu, e não deu mesmo. E quando você falou do autoconhecimento, Gisele, realmente, né, o autoconhecimento, ele vai te dar isso em qualquer situação. O raio-x para você entender por que, que aquilo está. Para quê? Por que não? Para quê que aquilo está acontecendo na sua vida? Porque quando a gente se reconhece enquanto indivíduo, quando a gente se reconhece como alguém que está aqui para se desenvolver, né, buscar sua alta performance. A alta performance, vamos lá, não é ganhar dinheiro, não é sucesso, não é fama, alta performance pessoal, né? Você saber quem você é, você saber quais são os seus pontos fracos, os seus defeitos, aquilo que te tira do teu centro. É muito importante isso. O que me enfraquece? Isso aqui me enfraquece. Então, eu preciso trabalhar isso aqui que me enfraquece para que isso aqui não seja motivo de eu cair, que são as rachaduras que existem em cada um de nós. E esse confronto, ele é muito delicado. Até porque você tem que colocar uma lente de aumento. Tem que estar preparado para olhar para o Essa, espelho. exatamente. E essa lente de aumento é o quê? É a fé e a coragem. A fé de que você vai ser capaz de se olhar e a coragem para você fazer aquilo que necessita. Porque senão você não vai passar, você não vai ter uma X questão, mas você vai ter uma outra questão. E quanto mais você tentar se esconder atrás das situações, mais situações difíceis vão acontecer até você acordar. Com certeza. E, infelizmente, essa é a realidade. Com certeza. A vida é desafiadora, né? Então é sobre isso. Sempre, Né? sempre. Viver é isso. Gostaria de dar uma pausa aqui para convidar vocês para se inscreverem no nosso canal e também conhecerem o Instituto Reconstruir. Nós estamos aqui na cidade de São José, Santa Catarina, e a gente leva um acolhimento e apoio a pacientes oncológicos e seus familiares. Então, aqui na nossa casa, na nossa sede, nós temos atendimento gratuito para os pacientes e também para o familiar. Atividade física, como pilates, atendimento psicológico, assistência nutricional e jurídica, grupo de apoio para o paciente e para o familiar, micropigmentação de sobrancelha e de mamas. E também eu convido vocês para virem conhecer a nossa sede, conhecer o nosso trabalho, ser um voluntário, ser um apoiador, ser um parceiro. Sempre
tem muitas coisas que a gente pode aqui estar unindo forças, né, para transformar, para levar para essa jornada que é o diagnóstico do câncer, uma leveza, uma forma diferente de olhar, como a gente está trazendo aqui nesse bate-papo. É muito importante, como a gente está falando aqui, a questão da espiritualidade, sim, mas o autoconhecimento. Então, uma das bases do nosso trabalho aqui é isso, né? É a reforma íntima, levar a pessoa a estimular a se conhecer, se reconhecer como indivíduo. Então, isso também faz parte do processo de cura e faz parte do processo de evolução, né, de todos nós. Então, é importantíssimo que você está passando pelo diagnóstico, ou tem algum familiar, ou conhece alguém, também busque esse autoconhecimento. Esse bate-papo, ele vale para que a gente possa levar uma conscientização para a sociedade, né? Para que as pessoas também percebam o quanto é importante elas buscarem esse confronto, né? Vamos olhar para o espelho. O que me tira do sério? Qual é a situação que me balança, mas o que me fortalece, né? Buscar o seu sagrado, né? Como a doutora falou. Então, é que a gente possa também estimular as pessoas a expandir a consciência, né? A abrir o olhar, né? Um olhar diferente para esse lado. E aí, dentro disso, eu queria que vocês trouxessem, assim, ah, uma fala, uma palavra para que as pessoas que estejam em casa possam despertar para essa busca, independente de estarem em um diagnóstico ou não, sabe? Trazer como que elas podem dar o primeiro passo, como que foi para vocês, porque eu sei que são duas pessoas que buscam se melhorar enquanto indivíduo, independente do diagnóstico, independente da profissão. Olha, a dica que eu dou, assim, para ficar no coração das pessoas é que a educação é a base de uma nação, a educação é a base do planeta. E é muito bonito que a gente comece a valorizar a educação focada no desenvolvimento humano. A gente está muito acostumado a estudar matemática, geografia, história, português, na língua portuguesa, ou disciplinas clássicas. Assim, segue nas faculdades, em todos os cursos. Todas essas disciplinas são importantíssimas, assim como a dança, a arte, a poesia, que também é colocada meio de lado como uma coisa menor. E a inteligência emocional, ela precisa ser implantada nos colégios, começar desde pequenininho. Porque a gente não aprende isso na faculdade e a gente também não aprende isso no colégio. E muitas vezes isso é considerado uma disciplina menor. E não é, porque o desenvolvimento humano vai trazer habilidade de comunicação. A comunicação bem coordenada entre, por exemplo, paciente e médico é um treino. É um treino de comunicação interior que vai extravasar para a comunicação exterior. Então, provavelmente, esse exemplo que ela trouxe do doutor, me parece que ele não deve estar muito bem lá dentro dele, a ponto de não conseguir extravasar e transbordar uma explicação, né, que envolve compaixão, que envolve reconhecimento, que envolve escuta, que envolve saber falar. Às vezes ele tem todas essas qualidades, mas ele não sabe expressar de uma forma que seja agradável. E como é que a gente faz isso? Aprende desde criancinha. Só que isso não está na disciplina dos colégios nem das faculdades. Então é um convite para que a educação comece a ser transformada. Não, perfeito. Bom, eu acho que a gente tem que primeiro começar com a humildade e a coragem, em qualquer circunstância. Humildade para reconhecer que se é um ser falho, que se é um ser que está em construção e que não tem problema nenhum nisso. E coragem para fazer o que tem que ser feito. Porque se eu não tiver essa humildade de me reconhecer menor, eu não vou conseguir fazer esse trabalho, essa transformação. Porque o mundo que a gente vive nos leva à disputa. E essa disputa diz que eu sou mais que você. Só que não é assim. Nós somos como somos. Cada um com as suas potencialidades que se somam e conseguem fazer um grande trabalho. Então, a palavra é essa. Humildade e coragem. Que foi o que realmente assim me ajudou. Que eu perguntei para o Pérola, o que você quer de mim? E ele me respondeu, que você se olhe. E é isso que eu venho buscando fazer. Muito bom. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, tiraram um tempinho, vieram do Rio de Janeiro, várias coisas, né? Vários compromissos. Muito bom, muito bom, muito bom. E estão aqui, né, para a gente poder levar esse bate-papo inspirador
e também de conscientização, né, para as pessoas. A gente também, eu também aprendo muito, né, com vocês duas. E quero também buscar ser esse ser mais evoluído, né, ser uma pessoa melhor. E é muito bom a gente poder ter esses, né, tipo assim, como se fosse um chacoalhão. Ei, né, bora lá olhar. Então, eu agradeço de coração a participação de vocês. Desejo que a gente possa somar cada vez mais, né? Para que a gente possa levar esse olhar diferenciado para as pessoas e para a sociedade. E é isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar nas redes sociais, @Reconstruir Instituto. E eu convido você que quer ser um voluntário, um apoiador, um parceiro, que venha fazer parte da nossa família, da família Reconstruir, porque aqui só o amor reconstrói. Até mais.